Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de hands-on. E o tema agora é Melhore a sua gestão com o RP XT. Meu nome é Juan Carvalho, eu sou especialista comercial das ofertas de TI e de cloud. E quem está comigo aqui para me ajudar na apresentação é o Luciano Moresco, que é especialista de gestão empresarial. Legal? Antes de a gente mergulhar aí nos benefícios e nas características dessa versão XT, a gente vai falar um pouco de tecnologia, ou melhor, as tecnologias que estão em alta e como é que nós otimizamos e utilizamos elas nas nossas soluções, em especial nessa versão XT. Eu começo a minha fala aqui, a apresentação, inclusive com esse slide, onde tem o plano de fundo, nosso Senior Labs, que é uma área aqui interna da Senior, é uma área de pesquisa aplicada, né, onde todas essas tecnologias, elas estão sendo estudadas e implementadas na prática, pensando, inclusive, aí em soluções atuais e soluções futuras aí do nosso portfólio, tá bom? Começando então a falar das tecnologias, né, começando pelo cloud. Então, a ideia aqui é levar as nossas soluções, as soluções sênior, como serviço para os nossos clientes, para os nossos usuários. Então, o cliente, ele contrata aquela solução, o RPXT, por exemplo, como serviço, e ele não se preocupa mais em fazer a gestão da infraestrutura, em cuidar daquele hardware, daquela licença, comprar uma licença de banco de dados, cuidar de backup. Aqui até na tela, no canto superior esquerdo, a gente tem os televisores ali, né? Ali é um monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana da nossa operação de cloud. Então, a ideia aqui, pessoal, é justamente que o cliente, ele contrate, ele utilize usuários e módulos. A operação, ela fica com a Senior. Legal? A próxima tecnologia, o IoT, Internet das Coisas, né? A possibilidade de integrar dispositivos, hardwares, trazendo informações para o nosso sistema. Então, o Luciano vai mostrar isso depois na prática, várias informações sendo geradas na palma da mão, graças a essa integração com dispositivos. Talvez um exemplo aí, né, um chão de fábrica, um processo de manufatura, gerando informação e trazendo para a tela do sistema. Legal? Inteligência artificial e machine learning, pessoal. Então, aqui, a ideia justamente é ter essas informações de forma muito mais ágil, de forma muito mais dinâmica. O Moresco também vai mostrar uma emissão de um relatório, você tirar uma relação de pedidos, de faturamento, na palma da mão, através de integração com o Google, você tem essas informações de forma muito mais rápido, muito mais dinâmico. Isso torna para o usuário um processo mais fluido na busca daquela informação. Legal? A próxima tecnologia, o Analytics. Então, a gente nunca gerou tanto dado, né? Tanta informação sendo coletada na interação com a operação. E o desafio aqui, pessoal, justamente é transformar esse dado em informação e que essa informação ela esteja disponível em tempo certo na tomada de decisão. E a versão XT, ela tem aí uma nova cara, uma camada de gestão totalmente dinâmica, totalmente intuitiva, para justamente ajudar na leitura dessas informações. Legal? E por último, e não menos importante, a automação, né? Então, a coleta de todas essas informações, a gente tem a possibilidade de criar automatismo, inclusive usar de uma forma mais inteligente essas informações e tornar rotinas que muitas vezes seriam repetitivas de forma mais dinâmica, tá bom? Então, percebam, pessoal, que todas essas tecnologias, elas são complementares. E na versão XT, vocês vão perceber que elas ficam elas são utilizadas
realmente em prol da experiência do uso do usuário, do colaborador que está usando essa nova plataforma. Eu vou passar agora a palavra para o Moresco, que vai mostrar na prática todas essas tecnologias sendo utilizadas. Vai lá, Moresco. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo dia de hands-on também. Obrigado, Juan. Então, pessoal, fazendo um link agora com todas essas tecnologias apresentadas pelo Juan, eu vou mostrar, então, o nosso ERP XT, né, a versão atual do nosso ERP, que agrega todas essas tecnologias e lançado aí no primeiro semestre. Para a gente fazer uma imersão, então, nessas tecnologias, na prática, apresentando esses recursos, vamos assistir aí um pequeno vídeo, então, de introdução. O mercado não para de se transformar. E para acompanhar essas mudanças, as empresas são sempre desafiadas a oferecer mais agilidade e eficiência com o melhor custo-benefício. Por isso, a Senior não para de evoluir e apresenta uma nova versão do ERP que já é o melhor do Brasil e que vai revolucionar o mercado. O ERP Extended. Uma nova experiência para o usuário, camada de gestão para tomada de decisão, automatização de processos, BPM, acesso a todas as soluções da plataforma X. Muito mais praticidade com a Sara, assistente virtual da Senior. Uma solução expert em gestão, alinhada com o mercado 4.0. Exceed, Expand, Export. ERP Extended, a nova versão do ERP da Senior. Bacana, né, pessoal? Então, aqui nós podemos ver também o ERP, né, se conectando com as demais soluções especialistas em que dispomos aí para atender soluções de otimização logística, RH, o CRM, a conexão aqui com a indústria 4.0, solução para gerenciamento de processos, como vimos aí no vídeo, os assistentes digitais, os bots. Nós temos aqui a camada Analytics e também fintechs e serviços financeiros, todos conectados ao ERP na nossa nova plataforma de desenvolvimento, a plataforma Senior X. Então, nesta plataforma, nós temos todas essas tecnologias e recursos, né, incorporadas às nossas soluções. Dando sequência aqui, né, como eu falei das fintechs, a Senior tem a sua fintech, que é a Whipple, né, e como um exemplo aqui de serviços que nós podemos agregar e integrar ao ERP, nós temos a gestão de boletos integrada, aonde, né, a gente pode ver aqui o processo tradicional, né, de gestão aí de boletos de cobrança para os bancos, né, aonde então no ERP eu seleciono esses títulos, eu tenho que gerar os arquivos no padrão KNAB, eu tenho que subir esse arquivo, fazer o upload lá no banco, o banco então processa e registra esses boletos, né, e eu faço o download no dia posterior, buscando então as liquidações e depois faço a conciliação no ERP, né. Com a Whipple, né, que está integrada aí ao novo padrão, né, de sistema bancário aí, lançado pelo Banco Central, conhecido aí comercialmente como Pix, né? Então, através da nossa Whipple, nós conseguimos, então, simplificar esse processo, simplesmente selecionando títulos, né, para emissão de boletos no ERP. Esses títulos são emitidos e registrados automaticamente, e depois você pode fazer o acompanhamento e conciliação automáticas no ERP. Então, quais são os benefícios disso aí? Bom, a integração com o ERP, dinheiro rápido no dia seguinte, taxas mais competitivas, além de outras vantagens. O custo, ele é por boleto liquidado. Você tem a escolha livre do banco, né, e conta para receber os boletos pagos, tá? É simples, rápido e integrado a nossa solução. Então, este é um exemplo aí, né, de novos recursos, né, nesta versão do ERP. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, na prática agora, né, como é que essas tecnologias, né, estão aplicadas a esta versão do ERP XT. Vamos lá. Então, esta é a nova interface do sistema.
Então, eu tenho um menu de acesso aqui, onde na área de identificação do usuário, né, neste primeiro ícone aqui, eu estou acessando o sistema. Tá? Eu estou aqui na empresa 1, filial 1, nesta área aqui, então, nós temos os recursos aí, multi-empresa e multifilial. Aqui eu faço a seleção, então, de empresa e filial que eu desejo trabalhar. E dando sequência aqui, então, nós temos uma novidade, uma área de notificações. Então, através da interação aí com os processos executados no dia a dia, você pode receber notificações através dessa área aqui, né? Essas notificações podem ser, por exemplo, a aprovação de uma ordem de compra, né? Então, essa notificação vai aparecer para que você possa interagir, né? Da mesma forma, esta notificação ela pode aparecer na nossa solução Decision Center, né, que é uma solução para uso em smartphones. Você pode estar em qualquer lugar também interagindo com os processos no ERP. Nós temos aqui, então, o menu, né, do sistema gestão empresarial. Eu estou conectado aqui como um usuário com todos os direitos de acesso, né? Então, nós vemos aqui o menu completo, e este menu, então, ele vai ser ajustado de acordo com o permissionamento de cada usuário, tá? Então, a navegação é simples, eu vou navegando aqui pelo menu até chegar, então, na funcionalidade desejada. E caso eu tenha dificuldade para localizar a opção que eu quero, eu posso escolher aqui a busca, eu posso escolher aqui pesquisar um determinado assunto ou palavra, né? E todas as telas do sistema, todas as transações aí que envolvem, né, contas a receber, estão sendo exibidas para que eu possa rapidamente, então, localizar o que eu estou procurando, tá? Este é um recurso também, né, para facilitar aí a busca pelas opções de menu, tá? Nós temos aqui uma área de favoritos, aonde eu tenho aqui já algumas rotinas, né, que foram favoritadas. Como é que eu faço isso? Eu navego aqui no menu, né, e eu, então, quando chegar numa determinada opção que eu desejo tornar favorita, eu simplesmente clico aqui no ícone do favorito, né, e esta opção, então, já está no menu aqui de favoritos. Então, o usuário pode facilmente reunir ali todas as transações que ele utiliza no dia a dia, né, as telas, e então ter um acesso mais facilitado. Tá? Importante dizer que este acesso, né, ele se integra com o serviço de diretórios, né, da sua organização. Então, isso significa um login único, ou seja, o usuário se identifica apenas uma vez e ele tem acesso, então, a todas as soluções que a empresa tem contratadas da Senior, e eu também posso incluir nesse menu aplicações de terceiros, para que o usuário tenha um único espaço de trabalho no dia a dia dele, ok? Então, outra funcionalidade, né, importante aqui do menu é alternar entre as telas abertas. Eu posso ter várias telas abertas, né, no sistema, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui, né, uma tela aqui, por exemplo, de entrada de pedidos, né? Eu vou abrir aqui uma outra tela de consulta de títulos a receber, por exemplo. E aqui, então, eu posso alternar entre as telas, né, que estão abertas. Voltei lá para a tela de pedidos, né, e voltei lá para a tela de títulos a receber. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, né, que as telas permanecem as mesmas, elas não mudaram. Tem uma pequena mudança visual, tá? Mas as funcionalidades, né, que você já utiliza no dia a dia, já conhece, os usuários estão familiarizados, são as mesmas, tá? Então, a curva de aprendizado, né, é basicamente aqui se familiarizar, né, com o novo menu, né, e esses novos recursos aqui, tá? Então, toda a arquitetura funcional do ERP que você já utiliza e conhece, ela foi trazida para a nova plataforma SeniorX e faz uso, então, desses novos recursos, tá? Inclusive, recursos importantes aí, né, para a integração entre as soluções da Senior e soluções de terceiros, né, como APIs, web services, né, em maior número, né, mais especializados, para facilitar, então, essas integrações.
Bom, voltando aqui, agora vamos explorar um pouquinho esses novos recursos, né? Então, aqui no menu X aqui, eu tenho, por exemplo, o Bot Factory, né? Então, linkando aí com o que o Ron explicou, né, sobre Machine Learning, sobre inteligência artificial, esta versão do RP conta com um assistente digital, que é a Sara, né? Então, esse assistente digital, ele é entregue pela Senior, né, com uma determinada configuração, né, que você precisa ativar, né? Então, tem uma série de perguntas e respostas sobre os assuntos, então, das áreas funcionais, né, já formatadas pela Senior, mas através da aplicação Bot Factory aqui, você pode tanto personalizar essa área, quanto criar o seu próprio assistente digital, seu próprio bot, né? E os assuntos aqui, que incluem aqui as áreas de negócio do RP, você pode criar novos assuntos também, tá? Como um exemplo aqui, eu vou entrar aqui na área de mercado, eu estou vendo aqui, né, quais os diálogos aqui que já foram criados. Por exemplo, se eu entrar em faturamento do mês, eu estou vendo aqui quais interações já foram feitas, né? Por exemplo, faturado mês, faturamento mês, ou qual o faturamento do mês. Então, à medida que o usuário vai interagindo, né, o sistema vai registrando, né, essas interações para interpretar esse contexto, né, para definir o contexto, o assunto, e buscar, então, a resposta, né? Como é que essa resposta se dá? Através de APIs, né, ou um serviço customizado. Eu tenho aqui o tipo de requisição, algumas opções técnicas aí, fazendo o link, então, né, dessa pergunta com aonde eu vou buscar a resposta, e aqui eu posso adicionar, então, os tipos de resposta, né, que pode ser um texto, tá? Pode ser aqui um conjunto de respostas rápidas, uma imagem, uma galeria de arquivos, eu posso montar um card com algumas informações, eu posso disparar, por exemplo, a execução de um determinado processo ou outra aplicação, e também posso realizar a integração, né, com o sistema efetivamente, né, registrando alguma informação, né, no ERP através da interação com a Sara, tá? Um exemplo disso, né, nós podemos ver aqui, a Sara está aqui no menu, né, eu posso acionar a Sara aqui e interagir com ela, então, através de uma pergunta, né? Eu vou escrever aqui, né? Por exemplo, eu vou utilizar aqui o assunto gestão empresarial e vou perguntar aqui se eu tenho pedidos a faturar. Então, nesse momento, né, a solução está interpretando a minha pergunta, definindo o contexto, e foi lá no RP, então, me trazer aí a informação de que eu tenho 15 pedidos abertos, né, totalizando ali R$ 13.200, atualizados no dia de hoje, às 9 horas e 8 minutos. Então, essa é uma nova forma de interagir, né, com o RP através, né, do assistente digital, tá? Eu também posso fazer essa interação, né? Eu vou mostrar aqui agora essa interação através do Google Assistente, né? Que é uma outra forma de interagir com o RP. Ok, Google, falar com Sara Sênior. Sim. Escolher assunto. Certo. Existe apenas o assunto Gestão Empresarial disponível. Clique na sugestão abaixo para falar sobre. Qual o valor a receber em aberto? Verifiquei e parece que o bot qual o valor a receber em aberto não está disponível no momento. Um momento, pessoal. Escolher assunto. Certo. Existe apenas o assunto Gestão Empresarial disponível. Clique na sugestão abaixo para falar sobre. Gestão empresarial. Olá,
O que você gostaria de saber sobre sua empresa? Qual o valor a receber em aberto? O valor a receber hoje está em 8,40, atualizado em 4 de novembro de 2020, 9 horas e 17 minutos. Tenho pedidos a faturar? Você possui 15 pedidos abertos, totalizando 13.200,00, atualizado em 4 de novembro de 2020, 9 horas e 18 minutos. Ok, obrigado. Tchau. Então, pessoal, esta é uma nova forma de interagir com as soluções, né? Através aí, então, do smartphone, Google Assistant, eu conecto, então, né, com o meu ERP e eu posso, através, então, da interação, né, com a Sara, obter aí informações, né, do ERP, tá? E os exemplos, então, ali, né, você pode criar o seu próprio bot. Outra informação relevante aqui é que o bot, ele pode ser incorporado, por exemplo, ao seu site, né? E você pode, então, disponibilizar essa interação para o seu público sobre os assuntos que você quiser definir, ok? Bom, dando sequência, então, às novidades, né, que vimos ali no vídeo, né, então, além do Bot Factory, nós temos aqui o BPM, que é uma ferramenta, então, para gerenciamento de processos, né, aonde, aqui na central de tarefas, né, o usuário interage, então, com a solução. A partir dessa tela, eu posso iniciar uma nova solicitação de um processo e eu também posso verificar aqui as tarefas, né, que eu tenha, ou seja, eu posso ser parte, né, da execução de um determinado processo. Então, iniciando aqui uma nova solicitação, aqui o usuário vai ter, né, os processos, né, criados aí pela sua empresa para atender às necessidades de negócios, né? A Senior também disponibiliza, né, o BPM com um conjunto de processos iniciais, ou seja, templates, que você pode fazer uso deles, né, ou criar, através deles, adaptar, né, inserir aí as suas particularidades para adaptar o processo às suas necessidades, ou mesmo criar um processo completamente novo, tá? Então, aqui eu estou vendo os processos existentes. Por exemplo, eu vou mostrar um processo aqui, pode ser o processo lá de solicitação de compras mesmo, a título de exemplo aqui. Então, eu inicio a solicitação de um processo, eu vou escrever aqui, por exemplo, nova compra, né? Qual é o produto e serviço que eu quero um notebook, a quantidade, eu quero uma peça, o valor estimado, R$ 7.500, por exemplo, o motivo, aqui eu posso descrever um motivo, posso selecionar um arquivo, né? E aqui, então, esse processo tem uma etapa seguinte, que é prosseguir, tá? Aqui, eu posso ver um histórico e observação, né, desse processo. Então, à medida que ele vai, né, acontecendo, eu posso interagir aqui com as diversas etapas, né, e posso verificar o andamento do processo. Ou seja, o BPM, ele é uma ferramenta que permite você criar, né, os seus próprios processos. Então, você vai definir as etapas, você vai definir gateways de decisão que podem ser, né, acionados através de um determinado responsável, né, que vai decidir se o processo segue ou não, aprova ou reprova, né, mas também eu posso fazer isso através de variáveis, por exemplo, do processo. Se numa determinada etapa, né, o valor for maior que R$10.000, ele segue por um caminho, se for menor que o 10.000, vai por outro. Posso disparar várias ações em paralelo, né? Posso disparar e-mails, posso me conectar com outras soluções, posso utilizar APIs, né, para integrar, né, algumas informações armazenadas, né, durante a execução do processo em uma determinada área do ERP, né? Então, você pode, então, criar os seus próprios formulários, tá? Esse formulário simples aqui, com esses 4 campos, né, desse processo foram criados. Você pode criar os tipos, né, de campos aí, incluem datas, né,
texto, enfim, eu tenho várias opções, né, para você criar o formulário e definir, então, o fluxo, tá? E, como eu falei, então, na central de tarefas, né, eu posso aqui acompanhar, né, os processos que estão em execução, né? Por exemplo, aqui eu vou entrar em algum processo aqui que já foi realizado, né, para acompanhar aqui a etapa em que ele estava, né? Então, esse processo aqui é um pouco mais complexo, né? Aqui tem execuções em paralelo, e ele está, então, na etapa de inclusão de dados da área de manufatura, né? Então, eu posso ver o formulário, aqui eu tenho as informações, então, que essa área deve inserir, e depois, então, a ação, que é simplesmente prosseguir, tá? Então, eu literalmente posso aí criar, né, gerenciar quaisquer processos, né, na empresa, que hoje são realizados através de e-mails ou contatos via WhatsApp, por telefone, ou até mesmo um contato presencial, inclusive envolvendo pessoas de fora da organização. E eu tenho também, né, nessa área aqui de BPM, eu posso, então, ter a gestão dos processos, isso é importante sinalizar, em que tudo que eu utilizar, né, eu preciso enxergar. Então, aqui nessa área de gestão, eu consigo ver o número de processos criados, as solicitações em aberto, tarefas pendentes ou em atraso. Eu posso ver aqui o volume de atividades executadas aí dia a dia, né, para entender aí, né, o que está acontecendo. Eu posso ver aqui os processos com maior volume de utilização, né, para ver se isso está sendo utilizado, se faz sentido dentro da organização. E eu também, à medida que eu vou executando os processos, eu tenho a possibilidade, então, de fazer consultas, né, através do Analytics Studio e criar aqui novos painéis, né, com informações, né, específicas sobre a execução de determinados processos. Outra solução importante aqui é o GED, que ele é integrado também aí ao BPM, onde eu posso definir os assuntos, né, que eu quero tratar dentro da organização. Por exemplo, aqui eu tenho vendas, documentos, modelagem de processos, então eu crio aqui essas pastas, né, esses assuntos, e depois, então, eu vou fazer o upload aí de documentos, né? Eu vou mostrar aqui. Então, quando eu acrescento um documento aqui à solução de GED, eu posso definir propriedades desse documento, um título, um assunto, uma data de expiração, obsolescência, enfim, né, atributos aqui que vão identificar esse documento. Eu posso, numa etapa seguinte, definir permissões, ou seja, quem vai poder consultar esse documento e o que vai poder fazer com ele, né? Se essa pessoa pode apenas consultar, se ela pode fazer o download, por exemplo, e numa última etapa, atribuir um revisor, né? Então, antes da publicação efetiva, o revisor lá realiza a verificação e decide, então, se o documento está ok para ser publicado e consultado, então, pelos os usuários que tiverem a devida permissão, tá? Então, esta também é a solução de GED incorporada ao ERP. Bom, uma outra novidade bastante interessante, né, é a gente agora dar uma olhada na camada de gestão, ou seja, né, nós temos aqui agora uma camada, né, de gestão sobre as diversas áreas funcionais aí do ERP, em que eu consigo, por exemplo, vou escolher aqui um assunto faturamento, eu consigo ter informações gerenciais, né, sobre esse assunto. Então, isso aqui conecta lá, né, com a tecnologia Analytics, onde a gente busca, então, transformar dados em informações úteis para o seu dia a dia, né? O objetivo aqui é auxiliar a tomada de decisões. Deixa ele carregar aqui as informações. Bom, então aqui eu tenho, né, o dashboard principal, né, do assunto aqui, faturamento. Deixa eu alternar a tela aqui. Enquanto ele carrega, eu posso
explorar aqui alguma outra opção. Por exemplo, eu vou mostrando aqui que eu tenho um menu aqui de gestão de pessoas, né? Lembrando aqui que eu tenho acesso a todas as soluções, né, contratadas pela Senior, tá? Ou soluções de terceiros, eu também posso incluir aqui nesse menu. Então, eu tenho gestão de pessoas, eu tenho aqui o e-commerce, né, neste ambiente de demonstração aqui. Bom, voltemos então aqui ao nosso dashboard de faturamento. Então, aqui eu tenho uma visão, né, sobre o assunto faturamento. A visão inicial, perdão, é esta aqui, tá? Eu tenho então aqui o faturamento acumulado, a evolução desse faturamento aqui em comparação com o período, né, do ano anterior. Eu tenho aqui as informações de faturamento por região, uma representação aqui no mapa geográfico, quem são meus principais representantes, o crescimento aqui em relação ao ano anterior, tá? Então, eu tenho algumas informações nessa página inicial. Posso aplicar filtros aqui, então aqui eu vou definir, né, qual é o período que eu quero, né, visualizar, né, quais aqui os meses também, né, referentes ao período. Posso selecionar aqui empresas e filiais irão participar, né, dessa consulta, e no caso aqui do faturamento, eu posso também fazer um filtro por região, né, e por família de produtos, tá? Então, se eu clicar aqui, né, na região sudeste, tá, todas as informações vão corresponder à minha seleção. Então, estou vendo aqui alguns representantes aqui foram destacados, porque só esses aqui vendem na região sudeste. E se eu quiser saber aqui a informação, né, específica aqui do Bernardo, por exemplo, eu posso aplicar mais esta seleção. Então, agora estou vendo somente o Bernardo na região sudeste, o faturamento dele, e eu vejo aqui que ele está focado, então, para atuar no estado do Rio de Janeiro, ok? E aqui eu posso voltar, então, à visão geral. Eu tenho outras visões aqui por região e cliente, eu posso interagir, então, da mesma forma, fazendo as seleções por produto, né? Então, aqui eu vejo a evolução do faturamento, né, mês a mês, quem são meus principais produtos, né? Então, por exemplo, aqui em julho de 2020, né, selecionando esse mês, quem foram meus principais produtos, as principais, né, famílias aqui, e assim eu vou, então, buscando, né, a informação, né, que eu necessite. Tá? A mesma coisa aqui, uma visão por representante, e eu tenho aqui outras opções por detalhamento. Então, voltando lá ao menu inicial, então eu tenho diversos outros assuntos aqui, vou mostrar também aqui o dashboard da área contábil, um dashboard importante, aí, com indicadores financeiros muito importantes sobre a saúde aí da empresa, né? Então, aqui eu tenho liquidez imediata, liquidez corrente, eu tenho aqui margem líquida, né? Então, vários indicadores aí da área contábil, bastante relevantes aí para o dia a dia. E aqui eu tenho outros, né, KPIs aqui, como margem operacional, liquidez imediata, endividamento, o ROI, né? Eu tenho um resumo desses indicadores aqui com metas, inclusive, e aqui eu posso facilmente ver, né, o meu DRE aqui de vários períodos, né? Então, existem aqui vários períodos atualizados nesta base aqui até agosto de 2020. Então, aqui eu estou vendo, né, o meu demonstrativo de resultado de uma forma simples e também posso visualizar aqui os balanços da mesma forma, tá? Então, estas, né, são novidades aí interessantes, né, do ERP XT. Tá? Dando sequência aí à nossa demonstração, o que mais temos aqui no menu, né? Eu vou explorar um pouquinho mais informações aqui sobre a WIPO, né? Como eu sinalizei lá, nós vimos durante a apresentação, nós vimos, né, a gestão de boletos. Então, a WIPO é uma fintech incorporada aí ao ERP, ou seja, nós estamos entregando serviços financeiros, né, integrados ao ERP, como, por exemplo, né, além da gestão de boletos, nós temos aqui antecipação de títulos, antecipação de cartão, nós temos aqui a gestão dos boletos, nós temos, né, crédito consignado, né, para seus colaboradores, tudo integrado, né, ao ERP. Então, são serviços aí financeiros, tá?
Bom, explorando essas novidades aqui, espero ter mostrado para vocês na prática, né, as tecnologias utilizadas, e dando sequência agora ao nosso assunto aí, né, do RP, voltemos aqui à nossa apresentação. Vamos falar um pouquinho como é que acontece esta migração, né? Ou seja, o que eu preciso para migrar, né, para esta versão do RP? Bom, é uma simples atualização de versão, com novos recursos e usabilidade que acabamos de ver, né? Importante salientar que personalizações, regras de negócios, tabelas, campos de usuário, né, relatórios, eles permanecem inalterados, né, como você já conhece aí na atualização de versões anteriores, tá? Os processos automáticos continuam disponíveis da mesma forma, tá? Também aí Web Services ou Web 5.0 não sofrem qualquer impacto, e aqui esta nova versão demanda um adicional aí de 150 MB de memória para cada máquina e estação, independente do número de telas abertas que você tiver no RP. Tá? Então, é um acréscimo aí muito pequeno, né? Praticamente não gera nenhuma necessidade de mudança no seu hardware para fazer uso, né, dessa nova versão do ERP. Tá? Outra questão aqui bastante relevante é em relação à LGPD. Ou seja, essa lei entrou em vigor a partir de 2018, ela regulamenta aí o uso e proteção, né, de dados pessoais, tá? Então, nós vemos aqui dados pessoais que seriam aqui CPF, RG, por exemplo, endereço, e-mail, telefone, dados que são classificados como sensíveis, né? Por exemplo, opinião política, convicção religiosa, dados genéticos ou biométricos, né? Entre outras informações aí. Então, o que eu preciso atentar, né? Fazer para tratar essas questões? Então, existe um ciclo de vida aí, né? Existe todo um processo de coleta, processamento, transferência, armazenamento, e uma vez que terminou esse período de armazenamento, esse descarte certificado, tá? Então, essas informações, né, elas precisam ser tratadas, né, pelo ERP, e esta versão, então, ela já contempla isso. Então, eu estou indo aqui para a nossa área de documentação, né, eu estou vendo aqui já, né, quais são, então, os detalhes aí, né, das nossas soluções para atender a LGPD. Temos um exemplo aqui, né, temos um exemplo aqui de um preenchimento, né, de pesquisa aí de dados, né, de uma pessoa, por exemplo. Aqui eu estou vendo as informações dela, estou emitindo aí um dossiê, né, ou seja, eu vejo os dados dessa pessoa com a classificação das informações posteriormente ali em dados sensíveis, né, dados pessoais, tá, com os quais, então, eu posso verificar e decidir, então, se eu devo manter ou devo fazer o descarte certificado, né, desses dados. Então, um exemplo aí está mostrando uma exclusão, né, em que ele está avisando, olha, uma vez que eu fizer isso é irreversível, né, ou seja, aqueles dados são realmente eliminados, né, seguindo aí os processos da LGPD, tá? Então, esta versão RPXT é a versão que está apta, né, pronta, contemplando, né, esses processos da LGPD. E como é que você faz, então, para atualizar o ERP? Tá? Então, dando sequência aqui, né, também na nossa área de documentação, nós temos, então, todas as informações necessárias, toda a documentação passo a passo, para que você possa fazer a atualização de versão, ativar esses novos recursos que nós vimos aqui, né, a nova interface do ERP, a camada de gestão, o BPM, a SARA e o Boot Factory, tá? Então, por exemplo, no ERP Extended aqui, eu tenho todas as informações necessárias para fazer essa atualização, essa ativação,
né? E você pode, então, da mesma forma, ativar o BPM, a SARA, a camada de gestão, né? Se você tem recursos próprios aí na área de TI, está habituado a fazer essas atualizações, o pessoal não deve ter dificuldade seguindo, então, aqui a nossa documentação. Caso você necessite, né, que alguém realize esse serviço, obviamente a Senior faz isso para você, né? Então, como é que isso acontece, né? Lá na Senior Store, né, nós temos disponível aqui um serviço, né, de ativação, então, do RP-XT, que você pode contratar, e a Senior, então, vai fazer toda a atualização, todas as configurações necessárias para disponibilizar esta nova versão, né? E da mesma forma, né, você pode contratar aqui, né, a ativação, então, do chatbot da SARA, né, da camada de gestão e também aqui do BPM, tá? Então, isso aqui é uma contratação aí de acordo com a sua necessidade. Você deseja utilizar nessa nova versão e fazer isso, então, através da nossa Senior Store. Simples, né, pessoal? Então, você pode fazer por conta própria ou a Senior pode fazer por você, ok? Seguindo, então, aqui nós concluímos o nosso assunto, então, espero ter, né, tornado bem claro aí o como é que a gente faz aí essa atualização, os novos recursos, e contem aí com a Senior para melhorar a sua gestão, utilizando aí os novos recursos do RP-XT. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.